Durante o mês de outubro, nós estamos dando continuidade ao tema das festas. E hoje eu vou rapidamente tratar de uma festa que é judaica. Já não pertence às festas fixas do Senhor, conforme está no livro de Levítico, capítulo 23. Mas é uma comemoração que eles têm, ok? E, aproveitando o gancho, nós vamos trazer o sentido e o valor da palavra de Deus para a igreja. Tá bom? Então, linkando essas duas coisas. E eu coloquei um artigo no link da nossa rede, da Winner, um texto curto, em PDF, para que vocês possam conhecer um pouco mais das questões da festa Alegria da Torá. Ok? Então, o texto está lá, eu não vou entrar em detalhes, mas nós vamos só pegar alguma coisa para concentrar naquilo que nos interessa. E também, a Thaís colocou, né, Thaís? O PDF, uma relação das profecias cumpridas por Yeshua HaMashiach. Ok? Porque às vezes a gente não tem isso, não sabe, e isso aqui ajuda. Para vocês terem uma ideia, esse arquivo também está disponível. Também a ministração de hoje também estará disponível para vocês. Mas cerca de 300 profecias foram cumpridas por Jesus Cristo. Ok? Então é Deus operando e nada pode impedir quando Deus opera. Se você fizer um cálculo estatístico para 48 profecias cumpridas, a possibilidade disso, de alguém cumprir isso, seria praticamente inexistente. Tamanha o cálculo das 48, mas ele cumpriu mais de 300. Então, Jesus é único, exclusivo, ok? Mas vamos em frente, vamos ao nosso primeiro slide. Essa festa, Simchat Torah, é algo que os judeus comemoraram agora, eu acho que, ou vão comemorar, né, porque acho que é 13, 14 ou 14, 15 de outubro, eles estarão comemorando essa festa, Simchat Torah. Nós vamos falar alguma coisa e depois vamos entrar no que interessa para nós. O que interessa para nós é rema, o valor da palavra revelada na vida do cristão, do discípulo de Cristo, na vida da igreja. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele é exclusivo. Não há outra alternativa que seja religiosamente eficaz. Não há. Não adianta procurar. Ele disse, eu sou. Pronto, acabou. O assunto está encerrado. E ele também disse, eu sou a porta. Ninguém entra. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou exclusivo. Eu sou a graça. Eu sou a redenção de Deus oferecida aos homens. Mas o interessante é que as pessoas correm atrás do candomblé, da umbanda, da bruxaria, do horóscopo, de falsas religiões. É interessante como o homem, ele tem uma tendência, o homem natural, ele tem uma tendência de procurar um Deus que funciona para ele do jeito dele. Isso não existe. Por quê? Quando você vai atrás disso, você vai encontrar o diabo, o pai da mentira, o enganador. Jesus disse, eu sou a porta, não adianta procurar outra coisa. Eu sou. E por que as pessoas resistem a
busca por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é real, por aquilo que tem implicação eterna. Por que que as pessoas têm resistência? Por causa do seu orgulho. Porque quando você procura Jesus de coração sincero, Ele vai mudar a tua vida. E é exatamente isso que a carne não quer. Mudança. A carne quer uma religião, mas mudança não. Caráter, comportamento, atitude, postura, serviço, motivação. Deus está olhando para isso. Isso para Ele é essencial. E o cristianismo é a única religião que mexe no coração do homem. Mais nenhuma. Os outros mexem, mas no sentido de você ficar endemoniado. E isso não é solução. Ok? Então vamos em frente. Vamos começar falando um pouco sobre a Simchat Torah. Próximo slide. Então nós temos aí a comemoração dela, que significa regozijo ou alegria da Torá. A Torá se refere ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. É uma festividade deles, que veio ao longo da história da nação. E é interessante, porque você começa lendo Gênesis, que é o princípio, e termina com Deuteronômio, que fecha o livro do Pentateuco. E isso num ciclo de 54 repetições ao longo do ano, eles conseguem ler a Torá o ano inteiro. Ok? Então, o significado é esse. E o valor que tem a palavra de Deus para eles, no sentido da sua eternidade, a palavra do Deus que não passa, que não cai por terra e que não volta vazia. Ok? E eles devem estar comemorando essa festa aí entre o dia 14 e o dia 15 de outubro desse ano. Ok? E Parashá são essas divisões da Torá, que é uma porção, e são 54 porções, e você consegue ler a Torá dentro de um ano. Só para situar vocês aí. O próximo. Aqui a gente tem uma ilustração de um manuscrito, né, da forma em que se apresentava no tempo deles. Hoje nós temos a Bíblia, né, que é bem mais fácil, os livros estão todos aqui, capa de luxo e tudo mais. Eles não tinham isso, eles tinham isso aí, para estudar a palavra de Deus. E o hebraico, ele é escrito da direita para a esquerda, né? É uma língua difícil, então precisa muita dedicação. Não tinha abajur, não tinha lâmpada de LED, não tinha computador, não tinha nada disso. Então tinha que ser a luz de vela, de lamparina, e eles lá lendo os manuscritos. E também os manuscritos originais não tinha capítulo e nem versículo. Isso foi algo que veio depois. A Bíblia era um texto contínuo. Tá? A questão da divisão da palavra de Deus em capítulos e versículos é para facilitar o nosso entendimento. Mas é algo humano, não tem nada a ver com um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os textos originais, que depois eram distribuídos, principalmente o Novo Testamento, escrito em grego, era enviado às igrejas. E copistas faziam cópias dessas cartas originais para que mais pessoas tivessem acesso. E toda vez que um copista reproduz uma carta, ou ele erra intencionalmente, ou ele erra porque ele é humano. E aí você tem que tomar cuidado com as versões da Bíblia, porque esses erros podem se acumular ao longo das traduções, e você começa a mudar o sentido da mensagem original. Então você imagina um teólogo liberal traduzindo a Bíblia.
ele vai trazer os pressupostos da sua convicção liberal para dentro da Bíblia. É lógico, é óbvio. E nós temos que tomar cuidado. O poder de Deus está na sua palavra original, não está na versão. Então você tem que tomar cuidado de achar a versão mais próxima, mais fidedigna com o texto original, porque é a mensagem que é poderosa, porque foi proferida pela boca de Deus ou pela inspiração do Espírito Santo usando homens. Por isso que eu tomo muito cuidado com a versão da Bíblia que eu uso. Tá bom? Mas vamos em frente. Aí você vê o texto de Lucas, capítulo 4, que se refere ao texto de Isaías 61. Então, pensa comigo, eu tenho a Torá, eu leio a Torá, e quando eu chego ali em Isaías 61, ou quando eu chego em Isaías 53, eu não entendo. Os judeus têm dificuldade de entender Isaías 53 até hoje. Mas a igreja já foi para a nova aliança, ela já tem a revelação, o rema do Espírito Santo. Eles ainda vão ter. Ok? Você tem que entender essas coisas para não se confundir. Vamos em frente. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção. Você vai encontrar, por exemplo, Taná, ou Tanakh, é o Velho Testamento hebraico. É uma expressão que você pode encontrar. Talmud, Mishnah, Targums, são termos que se referem a escritos rabínicos. Não tem o selo do Espírito Santo. Aí é o homem interpretando, é o homem querendo desenvolver um raciocínio em cima da palavra de Deus. Então a igreja, ela não coloca escritos rabínicos como coisa primária, porque eu já tenho a Bíblia. Eu vou deixar de ler a Bíblia para ler um rabino? Né? Vou frequentar o sinédrio ou a sinagoga? A gente tem que prestar atenção em qual aliança que você está, se é na velha ou se é na nova. Eu estou na nova. O Espírito Santo habita em meu espírito recriado. Eu já tenho a palavra de Deus, o cânone que já foi reconhecido e fechado. Ninguém pode acrescentar mais nada. Se acrescentar é coisa de homem e está debaixo de maldição. É só ler Apocalipse 22. Não precisa mais nada. E é o próprio Senhor falando. Ok? Mas vamos em frente. Aí nós temos soldados das Forças Armadas israelenses comemorando a Shinkat Torah. Crianças, adolescentes, homens, mulheres, soldados, todos eles. Porque é uma cultura judaica que eles reproduzem de geração em geração. Ok? E aí você tem as questões de textos que eles leem, orações que eles fazem, danças que eles fazem. Eles dançam com a Torá na mão, dança em círculos em torno, normalmente ali na sinagoga, tem o púlpito onde é pregada a Torá, a Bismá, e eles ficam dançando em volta. É um costume deles, da nação de Israel. E eles clamam muito por chuvas, né? Porque você está em outubro, aí você vai ter o inverno chegando ali a partir de dezembro, que pode se estender até março, e eles clamando por chuva. É lógico, Israel precisa de chuva, o Oriente Médio precisa de chuva, senão aquilo não funciona, principalmente a agricultura. Tá bom? Vamos em frente. Aí outro, a dança deles em círculos. Aí você vê crianças dançando, idosos, segurando o rolo da Torá,
abraçando a palavra de Deus, valorizando a palavra de Deus, tá bom? E essa dança é o Hakafot. E é comum a gente ver essas danças aí. Ok, eu só vou falar isso sobre a Simchat Torah, para vocês terem informações de que é uma festa da comunidade judaica. Vamos em frente, então. Agora vamos falar de nós. Rema, uma expressão grega que traz o conceito do valor, do poder da palavra revelada para nós. E quando a gente fala de revelação, a gente fala de algo do Espírito Santo. Não é de homens, não é teólogo, não é professor de seminário. É algo que o Espírito Santo traz ao teu coração. E aí nós temos alguns versículos que mostram o valor da palavra. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então a Bíblia mesmo ilumina o nosso entendimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, senão eu não enxergo por onde andar. E luz para o meu caminho, direção. Ok? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é a métrica da santidade na minha vida. E aquele que nasceu de novo, ele agora é conduzido pelo Espírito Santo a andar nas boas obras que Deus já preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, não é uma invenção do homem, não é uma ética humana, um comportamento humano, é o padrão de Deus que existe para aquele que nasceu de novo e é capacitado pelo Espírito Santo. É a nova criação, é uma nova natureza em mim, que produz frutos que permanecem para a glória de Deus. Amém? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra foi estabelecida no céu. E quem é que vai no céu para quebrar a palavra de Deus? Fala para mim. Ninguém. Ok? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Eu sou a porta, mas eu sou a rocha. E a igreja é edificada sobre a rocha que é Cristo, sobre a rocha da sua palavra, pela revelação, pelo rema da palavra, pelo Espírito Santo. Então não adianta querer inventar a moda. O catecismo anglicano, o catecismo da igreja luterana. Eu não estou interessado em catecismo, eu estou interessado em Bíblia. A doutrina que vem da palavra de Deus, a sã doutrina. O catecismo tem muita interpretação e cada igreja fica inventando a sua, né? Mas nós precisamos recuperar a palavra de Deus, na sua melhor versão, né? Porque uma versão bichada também não vai resolver muita coisa. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Precisa mais? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, se nasceu de novo, guardará a minha palavra. Guardar significa lá dentro e a expressão disso através de um estilo de vida. E o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ricamente. Quanto que você conhece da Bíblia? Fala para mim. Quantos anos de crente você tem e quanto de riqueza da palavra está plantada no teu coração? Não é, eu ouvi falar, o Ney pregou, a Valdiva falou, eu vi no YouTube. Não é isso. Quanto tempo você tem gastado com a Bíblia, que é a palavra de Deus?
Mudança só vem através da palavra. Você pode ficar o dia inteiro ouvindo música gospel, não vai mudar nada na tua vida. É só música, tá bom? É a palavra que é um instrumento da mudança na nossa vida, porque a palavra diz que a palavra é como espada de dois gumes que separa aquilo que é do espírito, aquilo que é da alma. A música gospel pode ter muita alma, e daí? E daí? É só o símbolo que retine, mas falta o poder da presença manifesta do Senhor na nossa vida. Tem aparência de piedade, mas não tem o poder. E o poder vem da palavra de Deus, que permanece para sempre. E nós temos que cantar a palavra. Senão nós vamos cantar a alma aqui. E o Senhor não vai se agradar disso, não. A música pode ser bonita, o ritmo pode ser bonito, pode até mexer com as nossas emoções, arrepiar os pelos, tudo. Mas e daí? Qual a mudança que isso vai trazer na minha vida? É mudança, mudança, mudança. Entendeu? E quando verdadeiramente a música toca no teu coração, a verdadeira adoração é em verdade, é em espírito, e você derrama lágrimas aos pés do Senhor. É sempre assim, não muda. Ok? O cântico pode ser lindo, maravilhoso, mas ele tem que ter vida. Tá bom? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi pregada, evangelizada. É a palavra de Deus. Eu acho estranho, porque o crente hoje não quer mais carregar a Bíblia. Não. Ele vem para a igreja, ele vem só com o celular, com a bolsa. Ele não quer carregar a Bíblia. Qual o problema? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é a coisa mais importante na minha vida. Esse é um costume cultural de uma geração meio modernosa, que está se perdendo. Eu não sou nada sem a Bíblia. Eu não consigo nada sem a Bíblia. Entende o que eu estou falando? Ah, não, eu vou ver no celular. Vai ver nada. Às vezes você vai ver ainda uma versão ruim. Às vezes você tem astigmatismo e nem consegue ler o que está escrito. Mas o fato de eu carregar a Bíblia para onde eu vou, significa que eu honro a palavra de Deus. Isso é atitude, é comportamento. E a geração Y, mas não carrega Bíblia, mas de jeito nenhum. Y já começou largando a Bíblia. A Z, então, complicou. Eu não posso colocar a minha esperança em outro lugar que não seja a palavra de Deus. E quando você vai estudar sobre Bíblia e tal, você vai ver essas palavras, o rolo, o livro, o pergaminho, que vem de um material de pele de carneiro, normalmente, para que você possa escrever. Aí vem a carta, que é uma epístola, pode ser escrita num papiro ou num pergaminho. Aí você tem vários manuscritos, porque são cópias, são várias cartas e várias cópias de cada carta. E aí você tem variantes, porque o copista pode alterar a mensagem, intencionalmente ou não. E você tem que tomar cuidado. E aí você vem as versões que nós temos da Bíblia. Em português nós temos inúmeras versões. E como foi feita a tradução? Qual o material original que foi utilizado para essa tradução? É aí que começa a confusão. Porque a doutrina, ela vem da palavra. Mas se você tem uma palavra que já foi adulterada em alguns pontos, ou em muitos pontos, a sua doutrina vai estar furada. E você vai pregar o quê? Ok? Deus honra a palavra dele, não a versão do homem.
Não interessa se é contemporânea, se é contextualizada, o que interessa é a mensagem original, porque é ali que está o poder de Deus. E a minha fé não é uma fé qualquer em qualquer coisa, é uma fé na palavra de Deus. E Ele honra a sua palavra, quando a minha fé está na palavra. Porque senão vira espírito de religiosidade. Toma cuidado. E o livro que dá mais dinheiro para as editoras é a edição da Bíblia, porque todo mundo compra. Né? Eu tenho umas 15 Bíblias na minha casa, não compro mais, porque não preciso. E hoje você tem a vantagem de ter as edições digital, no computador, fica mais fácil. Tá? E preste atenção numa coisa, quando você vai traduzir algo, seja do hebraico para o grego, seja do grego para o latim, seja do grego para o inglês, seja para o português, é difícil traduzir algo que alguém disse, por causa de expressões idiomáticas, a maneira como a frase é construída naquela língua original, a mensagem que está embutida ali, e você tem que trazer isso da maneira mais fidedigna. E hoje, nas versões contemporâneas, modernas, é utilizada a tradução dinâmica. O que é tradução dinâmica? Vamos falar o português da Val. Mas a linguagem que Deus usou é a dele. Ok? Então a gente precisa tomar cuidado, porque nessa questão da tradução dinâmica, do uso de parafrase, você altera a mensagem e aí a fé não funciona. Porque ela só funciona na palavra de Deus. Então a gente não pode se enganar com essas coisas. Por isso que eu tomo muito cuidado com as versões que eu uso. Mas não vou... eu acho que pode ser interessante o valor das traduções. E muitas vezes eu uso a NVT, uso a NVI, uso a NAA. Às vezes, porque a tradução se encaixou melhor num português mais inteligível. Mas, na maior parte das vezes, eu uso as Bíblias ortodoxas, aquelas que procuram seguir o texto original, né? O texto TR, o texto receptus, o texto majoritário, ok? Porque são textos que a igreja primitiva usou e que preservam uma tradução mais próxima dos originais que os apóstolos escreveram. Quando você pega o texto crítico, aí você já tem problema. Os textos alexandrinos, porque tem a influência da Igreja Católica. E você acha que está lidando com a palavra de Deus, você está lidando com uma versão. Toma cuidado, mas não vou adiantar mais o assunto, não. Porque não é esse o assunto. Nós estamos falando da palavra, mas não quero entrar em detalhes dessas coisas. Próximo slide. Qual é o propósito da edificação do corpo de Cristo? Salvar, discipular, treinar e enviar. Porque o propósito de Deus é multiplicação. Então, o propósito da igreja Winner Church é formar lideranças que sejam enviadas para abrir igreja em qualquer lugar do planeta. Essa coisa de centralizar tudo numa mega church, isso é espírito de Babel, e Deus já se levantou contra. Acorda. A igreja do Senhor é sempre pequena e dinâmica. E ela está sempre se multiplicando. Sempre se multiplicando. Quantos bairros nós temos em Mogi? Além da zona rural. Mogi deve ter 700 km². É grande pra caramba. Tem aí quase 500 mil pessoas. Vai ficar só nós aqui na Winner Church? Não, a igreja tem que se esparramar para todo lugar.
Tem que ter uma Winner Church lá em Brás Cubas, lá em César, lá Taiaçupeba, Varinhas, Jundiapeba. O líder tem que se apresentar, envia-me a mim. Mas como enviar se você não quer ir? Ok? E Deus chama, mas Deus chama quem está disposto e disponível. Então, o propósito da edificação da igreja é tanto redentivo quanto missional. Não separe salvação de missão, porque as duas andam juntas. E nós temos que separar uma igreja que é autêntica, genuína, de uma igreja que é falsa, ou que a falsidade está invadindo a doutrina que ela prega, que ela ensina. E que tem igreja falsa pra caramba, é uma coisa que assusta a gente. Então você, como ovelha, tem que ter discernimento para saber com quem que você está lidando, em termos de liderança, em termos de igreja local, em termos de seriedade, de compromisso, de fidelidade à palavra de Deus, o que está sendo pregado e ensinado ali. Ok? E o crente tem que ser discipulado para que não seja objeto de engano, espíritos enganadores, ventos de doutrina, contaminando o coração e a mente das pessoas. E é isso que nós estamos vendo na igreja. E foi isso que Paulo profetizou, já no primeiro século da era cristã. Ele falou, vai acontecer isso aí. E aí ele complica um pouco mais, ele diz, olha, nos últimos dias serão tempos difíceis, por causa da mentira, por causa dos demônios, por causa do poder das trevas operando, não só no mundo, mas principalmente minando a igreja. E aí vem toda uma confusão. Quando você se afasta do texto original da Bíblia, você já entrou por um caminho de apostasia. Porque o mundo já jaz no maligno. O problema da apostasia está na igreja e tem a ver com o respeito e o valor que nós damos para a palavra de Deus. Não vou comentar, só tem os textos aí, vocês depois podem estar consultando. E nós temos que batalhar por esta fé, por esta sã doutrina que uma vez nos foi dada. A sã doutrina não vai sofrer mudanças, alterações em função da história, em função da economia, da cultura e tudo mais. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda e ela permanece para sempre. A cultura pode não gostar da palavra de Deus, normal, mas a palavra de Deus não muda. Porque se você mexer na palavra, você já fez aliança com o diabo. A gente não pode se enganar a esse respeito. Ok? E, na verdade, sustentar o valor da Bíblia nesta geração, aliás, em qualquer geração, é uma guerra espiritual. Ok? E isso fala de narrativas, fala de ideologias, fala de cultura e fala de atender os interesses dos buscadores, os seekers, que eu já falei aqui. Vamos pregar aquilo que o povo quer ouvir. O povo não quer ouvir nada, então a pregação é vazia. Mas começa a pregar a verdade, começa a falar de santidade, começa a falar de pecado, começa a falar de mudança de vida. Incomoda, a pessoa pega a bolsa e vai embora. Porque há algo lá dentro dela que não quer. E sem arrependimento, Deus não vai fazer nada na tua vida. Não pense que as bênçãos do Senhor, que a fidelidade, o poder de Deus é uma mágica, é algo automático. Você tem que tomar posse pela fé. E isso exige humildade e arrependimento. Eu tenho falado isso insistentemente, porque é exatamente esse o problema do homem. O próximo. Então nós temos que entender que doutrinas já foram estabelecidas, e eu não vou mexer nisso. Se eu mexer nisso, eu estou criando uma teologia humana
antropocêntrica e influenciada por espíritos de engano. Ninguém vai acrescentar nada no cânone, pode esquecer, não vai, está fechado. E se você insistir nesse assunto, você cai sobre maldição. Está lá em Apocalipse 22, só você ler lá no finalzinho do capítulo. Ok? E essa doutrina nós não cansamos de pregar. Paulo pregava as coisas que nós pregamos, e isso já tem quase 2000 anos, e não muda, e não vai mudar. Ok? Porque senão nós vamos ficar inventando a roda já foi inventada, não adianta. Então, pastores modernosos, cheios de visibilidade, estão inventando coisa que agrada as pessoas, mas importa antes agradar a Deus. Então eu tenho que manter o padrão da palavra. Não é fácil, mas é a nossa obrigação. E eu não posso ser um pastor liberal que, para ter uma convivência legal com outros pastores e outros ministérios, eu vá cedendo, né? Um casamento gay aqui, batismo salva, e você vai introduzindo coisas erradas na sã doutrina. E o pastor não pode ter essa posição, ele tem que ser firme, é a palavra de Deus. Senão a gente começa a vacilar. E vacilando, o rebanho é contaminado. E você vai ser julgado por isso. Isso não quer dizer que a gente não é educado, que a gente não convive com as pessoas, mas nós somos muito zelosos do padrão doutrinário que a igreja defende. E tem muito engano circulando por aí. Tá bom? A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. O próximo. Os crentes sempre foram perseguidos por causa do nome de Cristo e por causa do poder da palavra de Deus. Sempre. E em toda geração, os crentes fundamentalistas, ortodoxos, conservadores, serão perseguidos. Os crentes, Maria Mole, esses daí o diabo não se importa muito. Ok? Mas um pastor igual o Ney, vamos detonar ele. Só que esse pastor liberal, moderninho, bacanão, o diabo vai destruir a vida dele também. Mas ele vai ficar por fim. Primeiro ele quer derrubar o Ney, a Valdiva, ok? Porque esses daí dá trabalho. O outro deixa ele, depois a gente liquida a fatura. Não se engane. Não se engane com essas coisas. E é isso que está perturbando a igreja, principalmente na nossa geração. Ok? E nós não podemos abrir mão da doutrina. É lógico que em algumas questões a gente não fica criando caso. Ah, a mulher não pode cortar cabelo. Tá bom. Se a tua igreja tem esse padrão, que você faça isso como para o Senhor, porque senão não tem validade. É legalismo, e legalismo não resolve o problema de ninguém. Mas a gente tem que ficar tranquilo, não vou brigar com os assembleianos por causa disso. Ok? Se você interpretar corretamente a palavra de Deus, você vai ver que Deus disse, eu fiz homem e mulher. E homem e mulher são diferentes, macho e fêmea. Então, a fêmea não pode querer se parecer com o macho, que isso é confusão do diabo, e o homem querer se parecer com a mulher, que também é confusão do diabo. É isso que Deus está falando. Não está escrito na Bíblia, olha, se você cortar o cabelo, usar uma tesoura, isso vai ser problema. Precisa interpretar a Bíblia com uma mente ativa, inteligente, senão você cai no legalismo. Esse é só um exemplo, tem muitos. Ok? Hoje
igrejas com raízes hebraicas estão criando um monte de legalismo. Não foi assim que os fariseus falavam, os judaizantes? Olha, nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, mas tem que circuncidar. Se não circuncidar, não tem valor. É outra mentira. A Bíblia não fala isso. Então, sabe, uma mente ativa para você não multiplicar um engano. E Jesus disse isso aqui: aquele que não está comigo é contra mim. O peso da palavra, e é o Senhor da igreja que está falando, não é o pastor Ney, eu não estou inventando nada, está escrito na Bíblia. E 2 vezes, porque em Mateus também a mesma frase é ratificada. E aquele que comigo não ajunta, atrapalha. E a mão de Deus vai pesar sobre ele. Então eu, como pastor, não posso me deixar ser influenciado por homens, por cultura. Eu estou aqui falando em nome de Deus, da Bíblia, de Deus. E não em meu próprio nome, e não em nome de uma corrente filosófica, cultural, seja lá o que for. Senão você cai daqui do púlpito, porque Deus não admite o engano sendo proferido no meio da assembleia. Porque o engano mata, o engano é maldição, e a gente tem que entender isso. De que adianta agradar pessoas? Né? Se você vai se perder, não adianta nada. E por último, nós temos que discernir as coisas, porque muitas vezes o engano, ele é sutil, ele é subliminar, e você precisa de gente que estuda a Bíblia para trazer uma revelação mais consistente, principalmente em escatologia. Porque senão você come bola. Porque se não houvesse necessidade, Deus não levantaria mestres para a edificação do corpo de Cristo. Você entende? Porque não basta só ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Porque ler, passa uma semana, você esquece. Mas quando você estuda, Paulo fazia isso, ele estudava o Velho Testamento. E mesmo assim ele foi para o deserto da Arábia receber revelação do Espírito Santo. Por isso que ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas ele se dedicava ao estudo da palavra. Não é simplesmente ler. Ok? Porque nós podemos citar o exemplo dos judeus, 54 porções da Torá, eles leem isso o ano inteiro e não reconheceram o Messias. Grande coisa. Será que se nós estivéssemos no lugar deles, nós estaríamos fazendo a mesma coisa? Com certeza, né? Você vê como é que é o coração do homem. Ok? Então nós temos que tomar cuidado quando você coloca o homem no centro das coisas. É Cristo. E uma teologia que faz sucesso é aquela que agrada o homem. Mas a palavra de Deus incomoda, porque ela confronta o pecado, o engano na nossa vida. Para encerrar, o último slide, temos mais aí alguns minutos. 2 versículos. Está lá. E é Paulo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e através do seu reino. Então ele já coloca que são vários juízos que vão acontecer. Que pregues a palavra. Está falando para pastor, para gente que prega, que evangeliza. Instes a tempo e fora do tempo. Não tenha medo de homem.
corrijas, repreendas, exortes, com toda perseverança, paciência e doutrina. Não é de qualquer jeito. Ele está falando para Timóteo, que é um pastor. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A carne gosta de ouvir pastor carnal, porque elas se atraem, né? E desviarão os ouvidos da verdade. Não quero ouvir o Ney, a pregação do Ney. Essa pregação é muito chata, esse cara é chato. Não é o Ney o problema é a palavra de Deus que você rejeita. Esse é o grande problema. Voltando às fábulas, filosofia, né? Filosofia, hoje está cheio de filosofia. Mas tu, faça a diferença no meio dessa geração hostil, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições do ministério, porque você será perseguido. Faze a obra de um evangelista e cumpra o teu chamado, não importa o tamanho da crítica. Porque eu vou prestar conta para Cristo, e não para homens. E, por fim, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, filosofia, bater boca, discutindo coisas inúteis, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes, porque cria confusão no rebanho. Procura apresentar-te a Deus aprovado, é testemunho, é fidelidade, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que conhece a Bíblia. Então como é que eu posso ter um pastor aqui que não conhece a Bíblia? Que fica atravessando? É obrigação dele estudar e ter consistência doutrinária, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade e mais confusão no seio da igreja. E toda confusão tem uma consequência: eu deixo de ser útil para Deus. Amém?